convidá-lo a abrir a palavra de Deus, meu irmão, no Salmo de número 27. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 5. Não vamos ler o Salmo todo, apenas esses 5 versículos. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará o seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida no Teu altar. E agora, Senhor, nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração. Clamamos para que a Tua palavra seja como espada de 2 gumes, que penetre fundo na nossa alma. E, Senhor, transforme a nossa vida de tal maneira que nós, mesmo nos momentos difíceis, de tristeza, de luta, de dissabores, que na prática possamos adorá-lo nesses momentos. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, quando você levanta logo pela manhã, no início de semana, a expectativa que você tem, o desejo que você tem, é que seja uma semana tranquila, segura e estável. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o clamor do nosso coração. Isso é o que nós pedimos. Entretanto, nós não temos o controle sobre as situações e circunstâncias que acontecem. E às vezes nós recebemos uma ligação, uma mensagem inesperada, uma notícia que abala a estrutura da nossa semana e às vezes da nossa vida. Alguns de vocês sabem do que eu vou falar agora, mas em meados de setembro de 2019, nós recebemos uma notícia muito triste na nossa família. O pai da minha esposa foi diagnosticado com um câncer. Nós fomos até a cidade que ele mora, em Rio Claro, que ele morava, e quando chegamos lá, ele não tinha ainda falado com a minha esposa, nós sentamos no quarto, ele sentado na cama, minha esposa sentada no chão, envolta pelos seus braços, ali nas suas pernas, do meu sogro. Ela disse para ele assim: e agora, pai, como vai ser? E ele disse: agora eu vou me encontrar com o meu Salvador. 20 dias depois disso, Deus levou meu sogro. No dia que meu sogro faleceu, que eu fiz o sepultamento dele, o ofício fúnebre, o meu pai entrou no hospital. Meu sogro foi sepultado numa sexta-feira. No domingo, meu pai entrou na quinta-feira, ele faleceu. Na sexta, ele foi sepultado. Meu pai havia entrado no hospital na quinta-feira. Quando foi no domingo, meu cunhado, que é pastor lá em Santa Catarina, em Chapecó, me liga e diz assim: Wagner, se eu fosse você, eu viria para cá. Seu pai não está bem. Eu pego o carro, coloco os meus filhos e minha esposa no carro
e nós vamos a Santa Catarina. Eu dirijo por 12 horas consecutivas, viajando 1.000 quilômetros. Chego, vou ao hospital e vou visitar meu pai, que já está em coma induzido. Da morte do meu sogro, do falecimento dele, até o dia que meu pai faleceu, foram 12 dias. A gente não escolhe esses momentos, queridos. E esses momentos, eles abalam a nossa vida, nos deixam tristes. E é interessante que nesses momentos em que o sofrimento entra pela sua porta, onde problemas inesperados surgem no seu caminho, onde você vira uma esquina e enfrenta algo que você nunca pensou que você ia enfrentar. Você vai pregar um tipo de evangelho a si mesmo. Você vai trazer uma mensagem para o seu coração. Você vai pregar algo a você. Eu já tenho falado sobre isso aqui, que a pessoa com quem mais você conversa é com você mesmo. A pessoa com quem você mais fala é com você mesmo. Ninguém é mais importante na sua vida, nesse lado de cada eternidade, do que você mesmo para você. Então, ninguém é mais influente em sua vida do que você mesmo, porque ninguém fala mais com você do que você mesmo. Você fica o tempo todo falando com você, não é? Às vezes você não mexe o lábio, tem uns que mexem, né? E fala assim, falando sozinho, e você fica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas isso aqui não, mas isso... E você fica ali na sua mente, no seu coração, conversando com você mesmo. Se você balbuciar e ficar falando sozinho, alguém pode querer achar que você é meio doido, né? Mas o fato é que nós conversamos com nós mesmos. E você, nessa constante conversa com você mesmo, você diz coisas profundas sobre você mesmo, sobre Deus, sobre quem Deus é, e sobre a visão que você tem das coisas neste mundo. Porque você está, e eu também, estamos numa constante e contínua conversa conosco mesmo. Agora, as coisas que você diz sobre você mesmo, sobre Deus, sobre a vida, são profundamente importantes. Sabe por quê? Porque elas vão formar a maneira como você responderá às situações que estão diante de você. E sabe, meus amados, eu tenho sentado muitas vezes no gabinete pastoral para aconselhar pessoas, e eu tenho visto pessoas deprimidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que tiveram uma vida difícil, pessoas que foram marcadas por situações inimagináveis. E muitas vezes, quando eu ouço esses queridos descreverem o Senhor Deus, muitos deles descrevem um Deus que eu não conheço. Um Deus que não é descrito nas Escrituras Sagradas, um Deus que não é o Deus da Bíblia. E quando elas falam comigo sobre esse Deus, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar deste amado, se eu estivesse sentindo as dificuldades que ele enfrentou, se eu estivesse pensando como ele encara e como ele pensa sobre Deus, muito provavelmente eu também ficaria deprimido. Muito provavelmente eu também ficaria em depressão. E veja, esses irmãos não estão apenas sofrendo por conta das experiências da vida. Eles estão realmente sofrendo as coisas que pensam sobre a experiência da vida. Você consegue entender isso? Que muitas vezes o nosso sofrimento, ele é maior do que nós imaginamos, porque nós temos um conceito estabelecido dentro do nosso coração, na nossa mente, e nós olhamos para a vida naquela ótica, naquela perspectiva.
Quando nós olhamos para o Salmo 27, nós vemos um salmo de angústia. Um salmo de angústia. E eu amo os salmos, queridos, porque eu acho que os salmos eles estão na Bíblia para manter eu e você honestos, para nos mantermos honestos diante de Deus. Porque nos salmos você pode ver até uma certa confusão da fé. Como assim? Aquela confusão que você vê o trabalho, a luta para se apegar a Deus. No meio de situações dramáticas, tristes, desoladoras deste mundo marcado pelo pecado. Então, os salmos são, em muitas vezes, perturbadores, porque os salmistas revelam o seu coração através dos salmos. São honestos, às vezes confusos no sentido de que, não que não fique explicado o texto, mas na confusão do coração do salmista, na sua luta de buscar a Deus. E isso é o que há de belo na Escritura, queridos. Isso é o que há de belo nos salmos, porque eles apresentam a nós uma fé que é realista. Não utópica, mas uma fé real. Uma fé que eu e você temos pela graça de Deus. Uma fé que é mais profunda do que qualquer uma das lutas que você poderia enfrentar. E isso traz esperança. Isso traz esperança. Veja o que diz esse salmo novamente. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores que sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Embora o Salmo ele fale de problemas, ele fale de uma situação adversa, ele fala de problemas de uma maneira muito honesta, muito clara. Você vai notar que, mesmo ele falando disso, o Salmo não começa falando de problemas. Na verdade, ele começa, sabe como? Ele começa com teologia. E imediatamente você começa então a entender que a paz na vida, especificamente a paz em tempos de dificuldade, em tempos difíceis, não é encontrada porque você está rodeado de pessoas boas, pessoas que gostam de você. Não é possível compreender toda a vida, queridos. Às vezes a gente fica tentando entender o que acontece, o porquê acontece. Mas há muitos mistérios ainda na vida. E é interessante que, quando nós entendemos a Escritura e a grande história da redenção, a paz realmente será encontrada nessa teologia bíblica sólida. Mas há 3 coisas significativas e importantes que são ditas sobre Deus no início desse salmo. Primeiro, Deus, o Senhor, é luz. O que a luz representa, meus irmãos, nas Escrituras? Representa aquilo que é puro, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é justo. Num mundo que parece tão impuro, num mundo onde existem tantas coisas erradas que acontecem, num mundo onde muitas vezes parece que não há justiça, existe alguém que é verdadeiro. Alguém que está certo. Alguém que é justo e que governa tudo. E é importante saber que ao enfrentar as injustiças deste mundo, as injustiças da vida, que existe justiça no mundo. E que uma pessoa é essa justiça. Cristo Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é a nossa justiça. Ele é a luz. Mas o texto fala que o Senhor é a salvação. O que em termos mais grandiosos significa salvação? Salvação, nos termos mais amplos, significa libertação do mal.
Não importa como seja. Não importa que de alguma forma pareça que os bandidos estão vencendo. E ultimamente aqui no bairro eu tenho visto muito isso. Como se o mal ao nosso redor, a cada passo, estivesse crescendo e crescendo e crescendo, como se a tentação estivesse em todos os lugares para onde nós olharmos. A Bíblia nos declara que o mal não vencerá. Deus vencerá. E haverá um dia em que todos nós seremos convidados para um funeral que todos nós vamos querer ir. Fala, ô pastor, mas como assim? Eu não quero ir funeral de ninguém não. Não é? Mas vai ter um funeral que você vai querer ir. E que funeral é esse? O funeral do pecado e da morte. Porque o pecado e a morte morrerão. Um dia vai acabar todo o pecado. Vai acabar tudo. Mas o texto continua e fala de uma terceira questão aqui. O Senhor é a fortaleza. Isso significa que na vida, por mais sozinho que eu me sinta, por mais alienado que eu possa me sentir, por mais fraco, por mais vulnerável que eu possa me sentir, há um lugar de refúgio. Há um lugar que eu posso fugir. Há um lugar para se esconder. Uma fortaleza que é aquele tipo de construção fortificada que oferece proteção. O Senhor é luz, o Senhor é salvação, o Senhor é fortaleza. Agora eu vou dizer um negócio para você que talvez você fique surpreso. Eu acabei de apresentar para vocês uma teologia ruim. Ué, como assim, pastor? O Senhor não é luz? O Senhor não é salvação? O Senhor não é fortaleza? É uma teologia ruim porque eu deixei de fora uma palavra muito importante que está no texto. No salmo que nós lemos. Que altera totalmente a sua teologia. Davi não diz, o Senhor é luz. Davi não diz, o Senhor é salvação. Davi não diz, o Senhor é fortaleza. Olhe para o texto e veja o que ele diz. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Queridos, chega de teologia acadêmica, abstrata, informativa, separada da vida real. A teologia pura e real e verdadeira é aquela que é conectada com a nossa vida e traz piedade, traz relacionamento com Deus, tem ligação com as coisas do nosso terreno, do nosso dia a dia. A teologia das Escrituras, ela pretende ser profundamente pessoal, porque a teologia das Escrituras ensina, e é isso que ela ensina, pessoalidade, um Deus pessoal que veio se encontrar conosco para estar conosco. E é sobre isso que Davi está escrevendo. E é pela graça gloriosa, misteriosa, impressionante, que a minha pequena vida insignificante foi conectada, que está conectada a essa luz, está ligada a essa salvação, está conectada a este que é fortaleza. Ele é tudo isso para mim e para você. Ele é graça para nós. Então, nós temos que parar, queridos, e olhar para a Escritura e entender que o Senhor é a minha luz, que o Senhor é a minha salvação, que o Senhor é a minha fortaleza. E quando eu olho para a graça de Deus e olho para tudo que Ele fez, eu não mereço isso, você não merece isso. Nós jamais conseguiríamos alcançar essa luz, jamais conseguiríamos alcançar essa salvação e jamais teríamos essa fortaleza na nossa vida. Mas a graça vem a nós e nos conecta com o Senhor, com o Deus da aliança, com o Yahvé, aquele que agora envia o seu Filho para se entregar por nós. Por isso, meus queridos, a teologia não deve ser apenas informação religiosa.
A teologia foi criada para redefinir a sua identidade. A teologia não se destina apenas a dizer quem é Deus, mas dizer quem nós somos como seus filhos também. A teologia não deve se contentar apenas com a informação, e o objetivo da teologia bíblica é a transformação do coração e da vida. É a transformação do nosso coração. Então, quando eu acordo de manhã, eu não sei o que eu vou enfrentar no meu dia. Não sei se receberei uma mensagem, uma ligação, me trazendo uma informação difícil e complicada. Mas eu preciso lembrar de uma coisa, independente do que aconteça no meu dia a dia. Eu preciso lembrar que o Senhor é a minha luz. Eu preciso lembrar que o Senhor é a minha salvação. Eu preciso lembrar que o Senhor é a minha fortaleza. E Ele é por graça soberana e intencional isso na nossa vida. Ele é a minha luz, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha salvação de maneira intencional. E veja comigo, os versos 2 e 3, ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É interessante que o salmista começa com essas afirmações dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. E de repente, nos versos 2 e 3, o salmo vira meio que sombrio. E aqui está o que imediatamente nós começamos a aprender, queridos, que a fé bíblica, com toda a sua grandeza, com toda a glória e esperança, nunca exige que você negue a realidade. Jamais pedirá isso a você. Se você estiver trabalhando arduamente para negar a realidade, e às vezes nós fazemos isso, talvez você possa até experimentar uma paz momentânea, mas você não estará exercendo a fé bíblica. Eu gosto de olhar para Romanos capítulo 4, quando fala sobre Abraão, e diz que Abraão e Sara estavam esperando década após década o filho da semente. Esperando Isaac, que Isaac nascesse, uma promessa que havia sido feita. E toda promessa da aliança depende então do nascimento desse menino. Mas a palavra nos mostra que Abraão já se considerava velho. E fica ainda mais específico quando ele considera a morte do ventre de Sara, uma mulher que era estéril. Mas o que a Bíblia diz? Que ele creu. E ele cresceu na fé. Eu não devo negar a realidade. Você não deve vir aqui no domingo, pela manhã, com um sorriso no rosto, escondendo as dores do seu coração, e dizer coisas que escondem a realidade daquilo que você está vivendo. Nós devemos ser realistas, queridos. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você desconectar o seu sofrimento desse momento, essa fé não é bíblica. Nós enfrentamos a realidade das nossas lutas e dos nossos problemas e viemos adorar ao Senhor, mas sabendo que esses problemas são reais e que o Senhor é real e está conosco em meio a esses problemas. Então você não precisa fingir diante de Deus. Então nós deveríamos ser capazes de ser uma comunidade, às vezes, de fato honesta. Por quê? E a comunidade mais honesta de todo o planeta Terra. Por quê? Porque nós entendemos a grandeza da glória de Deus e que Ele é maior do que qualquer problema que nós possamos enfrentar. Então pare de negar os seus problemas. Pare de não dar respostas a eles. Pare de dizer coisas como os problemas são ruins, mas o Senhor, Ele é fiel. Quando você funcionalmente e na prática duvida dessa fidelidade.
Você duvida de toda a bondade de Deus durante toda a sua semana. Aí, intencionalmente, eu coloco na liturgia o Salmo 23. E logo depois o hino Deus Fiel. E aí você canta, Deus é fiel. E você diz assim, ok, Deus é fiel. Mas você não acredita nisso. Verdadeiramente você não crê. Porque você crê, e o evangelho que você prega para você mesmo é: Deus não é fiel, porque se Ele fosse fiel, Ele estaria me amando, estaria resolvendo os meus problemas. Esse é o tipo de evangelho e de leitura que nós fazemos quando nós não temos uma fé baseada na Escritura. Agora, veja o importante ponto desse texto na relação dos versos 2 e 3 com o verso de número 4. O verso 2 diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Presta atenção numa coisa aqui, meu amado. Se você estivesse nessa situação, literalmente, um exército grandioso, inimigo, voraz, assassino, estivesse acampado ao seu redor, querendo destruir você, com o objetivo de devorar a sua vida, de destruir a sua vida, qual seria a única coisa que você desejaria? Para os meninos da guerra de Nerf aí, né? Armas! Armas para destruir o exército. Vamos guerrear contra eles. Vamos lutar contra eles. Vamos matar todo mundo. Ou se você é mais piedoso, você poderia dizer assim: Senhor, mata todo mundo. Destrói todo o exército inimigo. O Senhor consegue isso. O Senhor tem poder para isso. Eu já li na Escritura que o Senhor já fez isso. Então faz agora e me ajuda. Quando você está nesses momentos de dificuldade, querido, seja honesto com você mesmo diante de Deus. Qual é a única coisa que você deseja? Cura? Libertação? Problema resolvido? Davi, ele diz o seguinte, pensando e parafraseando, né? Quando a minha vida está em jogo, quando está tudo contra mim, quando a morte está próxima, eu quero correr para a igreja, eu quero correr para o seu santo templo, eu quero adorar ao Senhor. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha só o que esse homem está dizendo. Ele está prestes a ser atacado e ele diz na sua angústia que este exército está ali, e ele diz assim: eu quero correr para o seu templo, eu quero contemplar a sua beleza. Por quê, queridos? Por que Davi está fazendo isso? Por que ele clama isso? Por que ele quer contemplar a beleza do Senhor? Davi clama isso, meu amado, porque ele sabe que existe no universo uma beleza grandiosa e gloriosa, muito mais bela do que qualquer coisa feia, marcado neste mundo pelo pecado, que ele já enfrentou em toda a sua vida. Ele sabe e ele entende que Deus existe e que há beleza no universo. Vocês ouviram as crianças aqui? Tem coisas tristes, mas tem coisas boas neste mundo. E quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos a sua grandeza, a sua majestade. E aí então ele entende que, porque Deus existe, há beleza no universo.
A majestade, a glória. Deus é lindo em sua sabedoria. Deus é lindo em sua soberania. Deus é lindo em sua graça. Deus é lindo em seu amor. Deus é lindo em sua misericórdia. Deus é lindo em sua ternura. E é aquela beleza grandiosa, gloriosa, que eu preciso ver nos momentos de dificuldade. É essa beleza que eu preciso encontrar nos momentos de tristeza da vida, querido. E você sabe por quê, meu amado? Porque embora você não deva e não consiga negar as realidades perturbadoras da vida, a Bíblia nunca pede para você fazer isso, porque a Bíblia não esconde isso. Você não deve fazer desses problemas a sua meditação. E isso é tentador. Você joga os seus problemas de um lado para o outro, enquanto realiza tarefas domésticas na sua casa. Você joga os seus problemas de um lado para o outro, enquanto você vai para a cama à noite, e aí eles te acordam no meio da noite, e eles são lá como se fosse um soco na boca do estômago. E de manhã, de repente, a sua meditação, você já acorda meditando nos problemas, nas lutas, e os seus problemas se tornam maiores, e aí a sua incapacidade, a sua fraqueza, ela vai crescendo, 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 e aumentando cada vez mais. E de repente, os seus problemas estão, sabe fazendo o quê, queridos? Eles começam a definir você. Eles começam a nos definir. E seus problemas estão então agora começando a identificá-lo. E às vezes as pessoas, elas dizem assim, né? As pessoas que sofrem, elas já se apresentam falando dos seus problemas. Porque eles são maiores do que elas próprias. E ouça isso, querido. Não negue os seus problemas. De fato, eles são uma realidade difícil. Mas eles não são a sua identidade. Eles não são a sua identidade. E observe o que acontece enquanto você medita sobre os seus problemas. Eles ficam cada vez maiores e maiores. E a presença de Deus fica cada vez menor e mais distante. Essa é a causa, querido, de muita gente sofrendo hoje. Porque o problema é enorme e Deus é pequenininho. De fato, Deus não é pequenininho e jamais será pequeno, mas a visão que nós temos de Deus, ela é pequena, ela é ínfima. Somente quando você vê os problemas da vida através das lentes da beleza do Senhor, é que você vai mudar a maneira que você enxerga. Então Davi, ele não diz que os seus problemas são maiores. Davi diz, eu não posso deixar a minha mente fazer isso, eu não posso ir lá. Eu vou correr para o Senhor. Eu vou contemplar ao Senhor. Eu vou adorar a beleza do Senhor, a sua majestade, a sua glória. E é só quando você faz isso, querido, que você vai começar a olhar para a vida, para a realidade, de uma maneira diferente. Com mais precisão. Paz em tempos de dificuldade começa com uma boa teologia. E essa boa teologia está enraizada na adoração a Deus. Então o remédio para o medo, o remédio para o desânimo, o remédio para o pânico, o remédio para a solidão, o remédio para a ansiedade, o remédio para a angústia, o remédio para todos os males desta vida, querido, os males do nosso coração é a adoração ao Senhor. É adorar o Senhor, é contemplar a sua beleza, porque quanto mais deixo o meu coração considerar quem Ele é, quem Deus é, quanto mais eu celebro a sua glória, quanto mais eu celebro a sua beleza, quanto mais eu contemplo o fato de que eu estou conectado a esta beleza por meio da graça de Deus, menos eu vou me sentir sozinho. E mais Deus será real para a minha vida, na maneira que eu enxergo as coisas. E quanto mais esperança eu tenho, mais coragem eu vou ter. Agora o problema mudou? Não. O problema não mudou. Mas agora eu enxergo de maneira precisa.
eu enxergo de maneira clara, eu percebo quem Deus é, eu percebo quem eu sou, eu percebo o que Ele faz. O que você faz nos seus momentos de dificuldade, querido? Para onde é que você corre? As crianças, quando acordam no meio da noite, o que elas fazem? Corre para o quarto do papai e da mamãe. Por quê? Porque lá é um lugar seguro. Lá é um lugar seguro. Onde é que você se esconde, querido? O que você diz quando o sofrimento entra pela sua porta? Quando os problemas surgem no seu caminho? Quando você está naqueles momentos em que você se sente tão fraco, tão desamparado, o que você faz, amado? Quando nos deparamos com o sofrimento incontrolável, sabe o que vai querer? O que nós vamos querer? Nós vamos querer controlar o sofrimento. Mas isso é impossível. A gente vai desejar fazer alguma coisa. E nesses momentos você não ficará em silêncio com você mesmo. Você vai conversar mais e mais e mais com você mesmo, como eu disse no início. Você falará consigo mesmo e, na verdade, você só terá duas possibilidades. Você contemplará os seus problemas, e aí você vai se sentir fraco, sozinho, incapaz, e os seus problemas serão grandiosos, enormes. E você começará a se perguntar por que um Deus de amor permitiria que você passasse por esses problemas. Você vai começar a duvidar da bondade de Deus. Se você começar a contemplar os seus problemas, você vai fazer isso. Agora você tem uma segunda opção, pela Escritura. Adorar ao Senhor, no meio das suas adversidades e problemas. E aí então você contemplará a sua beleza. Então você irá se lembrar que Ele é maravilhoso, incrível e lindo em amor, sabedoria, poder e graça. E você se lembrará que você está conectado pela graça de Deus. E aí você vai ter esperança. Pelo Espírito Santo e pela graça brotará coragem no seu coração. E você terá um motivo para se levantar de manhã, mesmo que saiba o que está acontecendo. Mesmo que entenda a realidade das dificuldades que você está enfrentando. Meu amado, esperança, coragem, não serão encontradas na sua compreensão da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque vai ter momento que você não entende as coisas da vida. Não será encontrado tentando descobrir a vontade secreta de Deus. Vontade secreta de Deus é chamada sua vontade secreta. Se é secreta, eu não vou saber. Mas sabe onde é encontrado? É encontrado lembrando como Deus descreve a si mesmo na Escritura. Como Deus descreve a sua beleza, deixando que essa beleza defina a vida e quem nós somos. Para encerrar, eu quero deixar 4 pontos importantes para você lembrar dessa mensagem. Para que nos momentos que você estiver passando por tribulações, dificuldades, que talvez você esteja enfrentando agora, você lembre disso. E se você puder anotar, anote isso. Lembre-se disso. Primeira coisa, olhe, todos os dias, reserve um momento para você olhar, para você contemplar a beleza do Senhor. E isso vai mudar você. Olhe para o Senhor. Olhe para quem Deus é. E isso vai redefinir a sua vida. Logo pela manhã, antes que a sua mente comece a ser invadida pelos problemas do dia a dia, contemple a beleza do Senhor. Olhe para Ele. Segunda coisa, lembre-se. Enquanto você olha, se lembre. Não é só que Deus é maravilhoso, belo, glorioso. Lembre-se da sua identidade como filho de Deus. Lembre-se de tudo que Ele declara ser e daquilo que em Cristo Ele declara que nós agora somos filhos de Deus. Então, olhe e lembre. Olhar e lembrar. Terceira coisa, descanse.
Descanse na realidade da glória, da beleza que invadiu a sua vida pela graça. Pode até não parecer bonito horizontalmente, mas a beleza invadiu a sua vida pela graça de Deus. Então, descanse nele. E quarto e último, agora, haja, aplique, coloque em prática, responda. Agora haja, responda com base no que você olhou, na lembrança e no descanso. Não tome decisões por medo. Não tome decisões por preocupação. Não tome decisões por fraqueza. Não tome decisões por incapacidade. Antes de tomar as decisões, olhe para Deus. Contemple a sua grandeza e a sua majestade. Antes de você tomar decisões, descanse no Senhor. Antes de você tomar decisões, lembre-se de Deus, de quem Ele é. Então, querido, olhe, lembre, descanse e haja. E observe aquilo que Deus vai fazer. E observe aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza absoluta que você será visitado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai transformar a maneira como você enxerga para as coisas. Deus vai transformar a maneira que você enxerga a realidade, os problemas da sua vida, as relações conjugais, a relação com os filhos, a relação no seu trabalho, a relação com este mundo caído. Olhe com os olhos da graça de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus irá mudar o seu coração e transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.